Torcedor palestrino, empate frustrante no Allianz Parque, 0 Palmeiras, 0 Vitória. Trazendo aqui para vocês mais um vídeo com Abel Ferreira falando em coletiva, explicando aí o que aconteceu, essa queda de rendimento do Verdão. O Verdão deixou escapar aí uma grande oportunidade de conseguir uma vitória e assim, na rodada, poder assumir a liderança. Por que assumir a liderança? Porque o Flamengo está perdendo no Maracanã para o Fluminense no primeiro tempo de 2-0 e vai ser difícil reverter esse placar. Então, se tudo terminar na rodada como está, vou trazer para vocês aqui análises da tabela de classificação. Então o Verdão poderia ter sim terminado na liderança. Vamos lá conferir a coletiva do Abel e na sequência também temos aqui a mídia esportiva falando aí da análise da partida do Palmeiras, se o Abel Ferreira também errou na escalação. Vamos conferir tudo isso e muito mais. Já chega deixando o seu like aqui no canal Verdão News React, inscreva-se, mas agora bora pro vídeo. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Chegou lá no Allianz Parque e está falando em entrevista coletiva. Deixa o like aí, pessoal. Vai lá. Temos que falar de muitas coisas, não é? Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa e toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio, que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio. Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. A bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério? Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir. Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Eu não consigo entender como é que o árbitro hoje dá o primeiro amarelo. Um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador vem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Será que também vão pendurar este árbitro? Sabem porquê que o meu Andrés foi expulso? Foi dizer ao árbitro, é ridículo. E tudo o que ele escrever que não seja isto é falso. É ridículo o amarelo que me deste. É ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou. Ponto. Sobre o jogo. 45 minutos demos de avanço ao nosso adversário. Apatia total. Falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, como o Leque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Assumir essa responsabilidade de encarar, ir para cima, arriscar, perder a bola, assumir essa responsabilidade. Foi isso que faltou na segunda parte. Só tocámos para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Na segunda parte foi completamente diferente. Criámos oportunidades suficientes e mesmo na primeira parte tivemos uma, Bruno Rodrigues, um lance do Alá em que ele falha no golo. Temos uma clara na primeira parte para fazer. Mas não posso dizer que fizemos uma primeira parte. Não fizemos. Demos 45 minutos de avanço. Fomos passivos. Faltou-nos toda a agressividade ofensiva da nossa equipa. A segunda parte foi completamente diferente. Tivemos Veiga de segunda bola de rebote no goleiro, que o goleiro defendeu. Tivemos o remate do Filipe, tivemos o remate do Andrés, tivemos uma de cabeça do Facundo, enfim. A bola não entrou, a futebol é isto mesmo, temos que aceitar. Agora, da nossa responsabilidade da primeira parte ter sido passiva e para quem quer lutar pelo título muito pouco conseguida, é verdade, não posso dizer outra coisa a não ser dessa parte da nossa responsabilidade. Não fizemos uma boa primeira parte.
Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E aproveitando essa sua fala do primeiro tempo, onde o Palmeiras tocou mais a bola para trás, ao invés de ir para frente em direção ao gol do time do Vitória, no segundo tempo, depois dos 30 minutos, você coloca o Gustavo Gomes para jogar como um atacante no time do Palmeiras. Tiveram pelo menos 2 jogadas em que ele e o Flaco Lopes ficaram batendo boca, porque os dois foram na mesma bola e o Palmeiras acabou desperdiçando mais um ataque. Além dessa falta de criatividade no primeiro tempo, o Palmeiras ficou muito pressionado internamente, com a própria cabeça a milhão dentro do jogo, sem conseguir ter frieza para tomar as melhores decisões na partida e acabou se precipitando em jogadas como essas, onde os próprios jogadores do time se atrapalharam? Olha, a primeira parte sim, na segunda parte não. Nós, como te disse, criamos oportunidades e chances suficientes para podermos sair com outro resultado. Essa é a minha opinião. Primeira parte não, jogamos para trás, para o lado, sem os nossos jogadores, a não ser o Alain, que realmente foi o jogador que mais assumiu, arriscou, perdeu bolas, mas foi dos que criou. Inclusive essa oportunidade flagrante que eu acabei de dizer ao teu colega, que o Bruno Rodrigues falha debaixo do golo, praticamente, não é? Na segunda parte acho que foi completamente diferente, acho que fomos mais contundentes contra uma equipa que defendeu num bloco muito baixo, à espera de um contra-ataque, e bem, uma linha de 5, mais 4 na frente, com um centroavante, quer um, quer outro, bem, uma equipa alta também para isso, apostar nas bolas que eram as bolas paradas, mas, como te disse, não fazendo um jogo de qualidade, mas ou criámos, na minha opinião, oportunidades suficientes para podermos fazer golos, e nós temos que ser efetivos neste tipo de jogos em que temos que ganhar ou ganhar, jogando bem ou jogando mal, e não foi porque não as criamos, foi porque o goleiro do nosso adversário hoje defendeu tudo o que havia para defender no chão, bolas no ângulo, remates fora da área, remates dentro da área. É isso que eu tenho para te dizer. Abel, tudo bem? Bruno Milhose, Rádio Bandeirantes. No último jogo, o Flaco voltava da seleção argentina, ele começa no banco e entra no segundo tempo. Hoje, o Vitor Roque voltava da seleção brasileira, também entra no segundo tempo. Por que você prefere usar esses jogadores, em tese titulares do Palmeiras, na segunda etapa e não no primeiro tempo, para garantir o resultado, depois, caso estejam desgastados, substituir? Mas quem é que disse que garante o resultado? Você sabe, se jogarem de início, que vamos conseguir fazer golo? Não, só perguntando por que da sua preferência. Porque são jogadores que não podem jogar o jogo todo e que eu sei que os vou ter que os substituir. Né? E se vocês são inteligentes como eu, entendem que o Flaco nos últimos 2 jogos reproduziu muito pouco. Será de quê? Será de quê? Produziu pouco. Será de quê? Né? Se calhar nem sequer devia ter jogado contra o Santos. Devia ter feito a recuperação bem feita, né? Recuperar do sono. Já vos falei de sono, não já? São decisões. Eu, se os meter de início, tenho que os tirar a meio da segunda parte e esperar e rezar muito para que eles não se lesionem, né? Portanto, é uma decisão. Se os meter de início, vou ter que os tirar. É uma decisão de os poder meter a seguir. É dessa maneira que eu penso. São jogadores que alguns deles chegaram em cima do aquecimento hoje. Se para vocês isso é normal, para mim não é. Abel, tudo bem? Boa noite, André Neto da Rádio CBN. Queria ainda continuar perguntando sobre o Gustavo Gomes, como é que foi essa conversa para ele entrar como atacante depois no segundo tempo, e também sobre, o Palmeiras tem tido a estratégia de muitos cruzamentos já há bastante tempo, tem funcionado bastante, mas hoje contra um adversário com muita força na bola aérea também, se você ficou com a sensação de que faltou o time explorar outras opções. Obrigado. Não, olha, sabes quantas vezes cruzamos na primeira parte? Então espero que tu, não sei se tens blog ou não, é 2, apenas 2 cruzamos. 2. Portanto, não venham com essas narrativas dos cruzamentos. Sim, com uma equipa que joga toda atrás e que nos dá só espaços nas meias, nós podemos entrar ou com combinações interiores ou com cruzamentos de linhas de fundo, e as oportunidades que nós criamos nem foi de cruzamento, foi de remate exterior. Uma equipa que está tão baixa foi de remate exterior. Portanto, é uma das, mas não é única. Temos bola parada, temos ações de 1 contra 1. A bola do Bruno Rodrigues foi de cruzamento? Não, foi de passe dentro da área. Foi uma jogada individual. É por isso que os jogadores das pontas, uma das características é essa. São jogadas individuais, mas para a bola lá chegar, ela rola. Ele não pega na bola no goleiro e vai até lá abaixo, certo? A bola tem que lhe chegar a ele, certo? E depois, a partir dali, 1 contra 1. Isso foi um passe. Tu podes considerar um passe, eu posso considerar um cruzamento. Ele driblou o jogador, estava dentro da área. É um cruzamento ou um passe? O que é para ti um cruzamento? A bola vai alta?
é um cruzamento. Se a bola vai baixa, é um passe. Depende da tua análise. Portanto, nem foi. Sim, na segunda parte abusámos um pouquinho mais do cruzamento, mas era o que nos estava. Era remates exteriores, combinações de corredor, com uma equipa tão baixa, e tu viste as oportunidades que nós criamos. Não foram... Na primeira parte faltou-nos isso, faltou-nos cruzar mais, faltou-nos rematar mais, faltou-nos ser mais agressivos, faltou-nos fazer o que o Alá fez, situações de 1 contra 1, do lado esquerdo, do lado direito. Acabámos por ter uma bola em que na primeira parte do Bruno Rodrigues fez uma situação de 2 contra 1, combinação no Veiga, que o Veiga cruza, que o goleiro defende. Portanto, não fizemos, não adianta dizer, não fizemos uma primeira parte nem agressiva, nem criativa, mas a grande oportunidade é nossa. Essa que te falei, a grande oportunidade é nossa. É claro, temos que a meter. Não podemos falhar este tipo de bolas sob pena de no final não conseguirmos ganhar o jogo. E depois na segunda parte, já te falei, sem ser um jogo brilhantemente conseguido, naquilo que tem a ver com jogo interior, jogo exterior de combinações, e a partir do momento que chegas a determinada altura e começas a ver que não consegues ir por dentro porque o teu adversário tem, vou-te ensinar, 3 zagueiros, certo? Mais 2 volantes na frente, certo? São quantos? 3 e 2? Então metade da equipa do adversário estava onde? No meio, corredor central. E entrar por ali é bater na parede. E as vezes que tentámos, levámos transições do nosso adversário. Então o que eu lhes pedi foi situações de combinação exterior, né? 1 contra 1, 2 contra 1, situações de cruzamento e remate. Não foi só de cruzamento. Essa é a tua opinião, respeito muito a tua opinião. Criámos não muitas, mas as suficientes para sair com uma vitória. Infelizmente não fomos eficazes o suficiente. O Roque também teve 2 bolas de cabeça. Eu gostava que o Lopes tivesse mais presença na área, e tenho a certeza absoluta que era isso que o Gomes lhe devia estar a falar. Em vez de baixar para jogar, para ligar jogo, eu não posso ver o nosso Lopes a assistir a baixar para o meio campo a fazer de Andreas. Não, cada um tem funções dentro do campo. O Lopes é para finalizar, é para estar a finalizar. O Lopes, o Gomes quando entrou e o Roque. É isso que eu queria desses 3 jogadores, ficar ali para ser assistidos, ou com cruzamentos, ou com combinações, ou com passes rasteiros, como foi aquela situação do Alá. Infelizmente, quando nós não estamos focados e concentrados naquilo que temos que fazer, temos que ser chamados à atenção, ou pelo treinador, ou pelos líderes de campo. Abel, boa noite. Esse ponto conquistado de hoje foi o único dos últimos 9 disputados, né? O Palmeiras chega para aquela partida contra o Mirassol na liderança do Campeonato Brasileiro. Tinha ali um cenário de depender só de si mesmo para conquistar o título da temporada, assim como foi no ano passado nessa reta final também do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que acaba perdendo pontos. Tem o jogo contra o Botafogo aqui no Allianz Parque, onde o Palmeiras até poderia jogar pelo empate para conquistar o título. Tem algo que vocês detectam desse ano que vem acontecendo, e principalmente nesse recorte dos últimos 3 jogos, dos 9 pontos que foram disputados, que talvez esteja ligado ao ano passado, de uma queda de rendimento numa reta final tão importante e decisiva de Campeonato Brasileiro, embora tenha uma final de Libertadores? Quantas equipas na história ganharam 4 seguidos? 4 seguidas? Nenhuma. Há 4 anos quem ganhou o campeonato? Palmeiras. Há 3? Palmeiras. Há 2? No ano passado, Botafogo. Mas lutámos até a última jornada para ser campeões. Este ano não dependemos de nós. Não dependemos de nós. Isso concordo contigo, já não dependemos de nós. Eu também queria ganhar todos os dias, queria ser o melhor treinador do mundo, queria ganhar todos os jogos, mas nem sempre eu vou conseguir. E não é por isso que eu não me trabalho, que não me esforço. Eu e os meus jogadores é que não damos o nosso melhor, sim, é verdade. E temos que assumir isso. Contra o Mirassol, tínhamos 3 pontos de vantagem e não fomos capazes. E perdemos bem esse jogo, porque o Mirassol foi melhor do que o Palmeiras. Eu não vou aqui arranjar desculpas, porque quando se ganha, o mérito é de todos. Quando se perde, a responsabilidade é do treinador, é assim que funciona.
mas nós dentro sabemos perfeitamente que quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos, porque é a responsabilidade de todos. Portanto, não sei o que é que vai acontecer daqui até ao fim, sei que já estivemos na frente do campeonato, sei que estamos na luta pelo título e sei que estamos em 4 anos também, ganhamos 2 Libertadores, uma saímos nos quartos de final, outra saímos na meia-final e estamos lá outra vez. Cada um olha para o lado que quer, cada um olha para o lado do copo que quiser. Eu ainda não sei o que é que vai acontecer, no final farei o balanço. Agora, dizer-te que estamos bem, que estamos... Não estamos. Nem estamos bem e estamos a receber os nossos jogadores vindos da seleção agora. Vamos nos preparar. Infelizmente hoje, mais uma vez, ficámos sem um jogador por primeiro amarelo ridículo, que o Andrés levou, um jogador que nós sabemos que é fundamental. Foi falar com o árbitro, não foi discutir, foi falar com o árbitro e disse exatamente isso que eu vos estou a dizer. Foi ridículo o primeiro amarelo que tu me deste e ele deu-lhe o segundo amarelo. Foi realmente um clima de decepção, quase 40 mil torcedores aqui no Allianz Parque, um excelente público, né? O jogo muito cedo, véspera de feriado, difícil de chegar, trânsito complicado na cidade de São Paulo, mas o torcedor compareceu para empurrar o time na expectativa dessa vitória. Não aconteceu, Marcela, e agora o torcedor palmeirense, o Palmeiras, vai torcer para um bom resultado do Fluminense no Fla-Flu, precisa para não ver o Flamengo abrir uma vantagem ainda maior. A situação ficou ainda pior no finalzinho da partida, porque o Andrés Pereira, não sei se vocês perceberam, ele foi reclamar com a arbitragem, tomou o cartão amarelo e foi expulso. Ele que estava voltando de suspensão, né? Não jogou contra o Santos pelo 3º cartão amarelo, então foi expulso no finalzinho da partida e não pega o Fluminense no próximo sábado. Vai ser o último jogo do Palmeiras em casa nesta temporada. Depois tem final de Libertadores, antes tem o Grêmio e são 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então é a chance de se despedir com vitória do Allianz Parque nesse jogo de sábado. E fica essa expectativa também. Como estará o humor de Abel Ferreira? Como bem disse o André, ele estava muito preocupado depois da partida contra o Mirassol, não foi a mesma situação depois do jogo contra o Grêmio, quando ele estava decepcionado por jogar com o time reserva, e agora fica essa expectativa. Uma retranca muito forte do Vitória e o Palmeiras não conseguindo furar essa retranca, então essa expectativa também. Como estará Abel Ferreira na entrevista coletiva, Marcelo? Tá certo, Vinícius. Estamos mostrando então aí no detalhe, no momento em que o Andrés Pereira vai conversar com o árbitro e leva mais um cartão amarelo. Quando tem a falta do cartão amarelo, ele vai para cima do árbitro e ele faz assim, você tá louco? E assim, naquela hora eu falei, ele vai dar outro cartão amarelo por esse gesto do Andrés. Mas aí no final, não precisou ser naquela hora não. No final ele levou esse segundo cartão amarelo e prejudica a equipe para o próximo jogo. André Kfouri, o Abel Ferreira errou hoje? Olha, as opiniões todas, elas fazem parte do debate sobre futebol, né? O que não significa, é claro, que todas elas devam ser respeitadas, né? Tem um cara chamado Juan Manuel Lillo, que durante muito tempo foi assistente do Pep Guardiola no City e é um personagem espetacular do futebol. Um pensador. Um pensador, exato. Uma vez ele disse numa entrevista coletiva, bom, se eu ficar aqui falando por meia hora sobre como é a reprodução das abelhas africanas, eu posso falar um monte de coisa, mas muito provavelmente nenhuma delas vai ser acertada e ninguém precisa levar isso em conta. Mas eu posso falar, né? Então essas coisas que a gente lê de vez em quando, depois de um jogo como esse, as pessoas fazerem críticas ao Abel por causa do sistema utilizado, ou dizer que ele é um inventor, etc. Essa expressão, o professor Pardal, que certamente não foi utilizada apenas por uma pessoa que mandou mensagem para cá. Tudo isso eu reputo o desgosto do torcedor, ao desgosto do torcedor de ver o seu time aparentemente deixando a luta pelo troféu, né? Porque não dá para imaginar que existe seriedade, existe mérito nesse tipo de análise, entre aspas, de um treinador que conquistou aquilo que o Abel conquistou pelo Palmeiras e que há algumas semanas
também com uma sacada envolvendo um jogador jovem e talentosíssimo que estava em campo hoje, que é o Alan. Alan ou Alan? Essa é uma dúvida, né? Esse é Alan. Que é o Alan. Esse é o Alan. Recebeu todos os aplausos por ter sido o mentor de uma virada histórica do Palmeiras, de quase eliminado na Libertadores a classificado para disputar o troféu. Então, assim, o currículo do Abel fala por si, aquilo que ele fez no Palmeiras, que é um dos times mais gloriosos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e está vivendo, graças a ele também, o seu período de maior glória, não há a menor dúvida. Eu não sei se o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras ou não. Há quem pense que ele disputa esse posto com o Filipão, mas o Filipão já disse que é o Abel e não é ele. E não foi por gentileza, eu entendo que o Filipão pensa dessa forma mesmo. Mas eu não sei, aí as décadas, as eras, os momentos em que o futebol era diferente, tudo isso precisa ser colocado sobre a mesa e talvez a gente não chegue a nenhuma conclusão como sempre. Mas discutir que essa é a era mais gloriosa da história do Palmeiras é difícil, né? Você brigar com os fatos históricos é bastante difícil. E hoje a coisa não deu certo. Mas o volume que o Palmeiras teve, a quantidade de tempo com a bola, o número de chances, talvez um pouco de insistência demais com uma determinada forma de atacar, pode ser criticada hoje? Sim, sem dúvida. O time merece ser criticado depois de não conseguir vencer uma equipe como o Vitória dentro da sua casa? É evidente que merece. Mas assim, dizer que o treinador inventou alguma coisa hoje e tal, isso aí, né, a gente deixa por caso de forte emoção. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Esse tipo de análise... Peça like. Hã? Peça like. Jogue seu like aí, senta o dedo, deixa o like pra nós e vamos que vamos. Essa história do Abel... Porque, assim, existem duas versões, né? O Abel tem um plano ou o Abel é pardal. A pessoa escolhe depois do resultado, aí fica fácil. Aí fica fácil. Né? Porque quando o Abel interfere na equipe, o Palmeiras ganha, o Abel tem um plano. Quando o Abel interfere na equipe e as coisas não vão bem, aí a culpa é do Abel. E claro que as coisas não são assim. Há uma diferença muito grande entre o técnico errar e o que o técnico pensou não dar certo. São coisas diferentes. Hoje a coisa deu menos certo. Eu não acho que o Abel errou na escalação, porque o Palmeiras não foi um time menos ofensivo porque teve 3 zagueiros. Porque para ter o time sem volante, o Andréas era o volante. Era Andréas, era Veiga, era Maurício, era Alan, era Bruno Rodrigues e Flaco Lopes. Para ter esses 6 jogadores atuando, ele precisava segurar lá atrás, mesmo contra o Vitória. Não é assim, né? Não é contra o time da ESPN, né? Então ele colocou 3 zagueiros, mais o Jefté, de ala pela esquerda, para que os outros 6 jogadores fossem altamente agressivos como eram. Então, se ele escalasse o Aníbal de largada junto com o Andréas, ele possivelmente não faria 3 zagueiros. Colocaria o Kelvin e recuaria o Aníbal junto com os 2 zagueiros para a construção em 3. O Palmeiras sempre constrói em 3. Pode ser um lateral com 2 zagueiros, pode ser um volante com 2 zagueiros, podem ser 3 zagueiros. Hoje foram 3 zagueiros de ofício para liberar muito Alan pela direita e muitos jogadores de meio campo, né? O Palmeiras não foi defensivo por isso, né? Não deu certo como se esperava, especialmente no primeiro tempo, como bem lembrou o Nicoletti. Mas daí a dizer que o Abel errou a escalação é uma análise mais de resultado do que propriamente de conceito. E tem uma outra coisa também, né? O sujeito que se comporta, seja em rede social, seja no dia a dia, como defensor da instituição, embora ninguém no clube jamais tenha falado dele, não sabe qual é o nome dele, etc., mas o cara se entende como um soldado que deve defender o clube em todas as situações, principalmente contra a imprensa, entre aspas. Esse cara não aceita nenhuma crítica a ninguém no clube dele, em especial ao treinador. Então, quando a gente vem aqui e fala assim, o Abel foi mal hoje, essa substituição não foi legal. Aí o cara xinga. O Abel foi grosseiro na entrevista coletiva. Não precisava ter falado o que ele falou e da forma que ele falou. Mas vocês merecem, não sei o quê. Esse talvez seja o mesmo cara que quando o Palmeiras ganha, o Abel é o melhor técnico do mundo, deveria estar no lugar do Ancelotti dirigindo a seleção. E quando o Palmeiras não ganha, ele é um técnico horrível, que já deveria ter ido embora há muito tempo. Né? É difícil cobrar um pouco de neutralidade, objetividade, a quem, entre aspas, pensa dessa maneira. E se tiver o sujeito que acha desde sempre que o Abel é um treinador lixo, como se costuma escrever a respeito de treinadores e jogadores, esse cara aí não merece ter a opinião dele nem mesmo considerada, porque
aí ele está brigando com a história. Ô família Palmeiras, essas foram as informações, vocês conferiram aí as explicações do Abel na coletiva, né, amigos? Agora, vamos analisar juntos aqui a tabela de classificação. 71 pontos, tem o Flamengo, vai perdendo, né, no primeiro tempo aí, de 2-0 para o Fluminense. Meus amigos, imagina se o Palmeiras ganha do Vitória em casa, né? Então, cara, time que quer ser campeão não pode perder pro Vitória em casa, meus amigos. Não pode, não pode. Eu entendo aí, data FIFA prejudicou muito o Palmeiras, mas, cara, não dava para ter deixado passar essa oportunidade de pontuar em casa. O Verdão, 69, né? Então, soma um ponto enquanto vê, pelo menos de momento aí, o Flamengo estacionar na tabela. É isso, meus amigos. Infelizmente, deixamos escapar uma baita oportunidade e ainda perdemos o Andreas Pereira. Sim, o Palmeiras perdeu o Andreas Pereira para a próxima rodada por cartão amarelo, né? E, na minha opinião, muito injusto, né? O primeiro amarelo que ele já recebeu foi uma simulação, né, do jogador ali do Vitória, então não era nem para ter tomado o primeiro amarelo. Abel ficou muito na bronca na coletiva aí com a arbitragem. Quero saber de você, comenta aí o que você achou da partida do Verdão, partida realmente bem decepcionante, mas o campeonato ainda, por incrível que pareça, não acabou, meus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Palmeiras aqui no canal Verdão News React. Um forte abraço e fui!